Olá para você que acompanha o blog da Marielle Martins. Nós estamos dando sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. Lembrando que essa é a nossa segunda rodada, né? Porque nós já fizemos uma rodada no período da pré-campanha e convidamos, é claro, todos os candidatos para essa nossa série de entrevistas, né? Já conversaram conosco a prefeita e candidata à reeleição Elizabeth Schmidt, também o Dr. Magnus Anelato, do Partido Novo. Vamos conversar com a Liel Machado, do PV, e também com a candidata Amabel Canto, do PSDB. Quero ressaltar que nós convidamos o candidato Marcelo Rangel, do PSD, mas ele alegou que prefere evitar confrontos, né? E por isso não quis conceder entrevista ao blog da Marielle Martins, mas é claro que o espaço está sempre aberto também para Rangel e os demais candidatos. Como é que vai funcionar a nossa rodada de entrevistas? São 50 minutos. Dentro desses 50 minutos nós vamos tratar de propostas para a cidade, plano de governo e a trajetória política. E depois, no final, tem 1 minuto para as considerações finais. O nosso convidado de hoje é o Liel Machado, ele que já é deputado federal, foi vereador, foi presidente da Câmara dos Vereadores e já concorreu em 2016 à Prefeitura de Ponta Grossa. Seja bem-vindo, candidato. Tudo bem? Obrigado por aceitar nosso convite. Olá, Marielle. Olá a todos que acompanham aqui o blog. Eu que agradeço a oportunidade. Mais um espaço de diálogo, de conversa para falar sobre o futuro da nossa cidade. Bom, Liel, nós estamos notando aí que a campanha agora, a gente já conversou na primeira rodada de entrevistas aí na pré-campanha, só lembrando que agora o cronômetro está valendo, né, a partir de agora, em 50 minutos do cronômetro. A campanha agora começa a se acirrar e as pessoas, é claro, e em vez de ficar vendo ataque, as pessoas querem propostas, né? Eu estava analisando o plano de governo que vocês elaboraram para a cidade de Ponta Grossa, né, com muitas propostas aí para as principais áreas da cidade, e a gente nota, claro, que a principal área da cidade, que a cidade está carente, é a área da saúde, né? Você, é claro, já falou sobre isso em outras entrevistas, e nós temos visto a candidata a prefeita à reeleição, a Elizabeth Schmidt, falando em gestão em saúde plena para Ponta Grossa. O que você acha desse modelo? Você implantaria? A princípio, não. É um modelo que precisa ser estudado depois da gente ter um diagnóstico mais completo sobre a saúde da cidade. Em que pese você ter um controle maior orçamentário, tendo gestão plena e controlando os leitos, as responsabilidades também viriam para a incumbência do município. Nós teríamos, por exemplo, ações judiciais requerendo medicamentos caros que hoje são de responsabilidade do Estado e, por vezes, da União. Nós precisamos fazer funcionar o sistema de saúde ao que compete ao município. Hoje o município não consegue atender nem o que é de sua responsabilidade. A atenção básica, com as unidades básicas de saúde, com as UPAs atendendo de maneira digna as pessoas, esse é o principal objetivo. E lógico, resolvendo o problema da falta de leitos e do atendimento que a população carece. Porque as pessoas não querem saber de onde vai vir, elas querem saber que é um direito delas e elas precisam ser atendidas. Por isso que o debate da saúde é o principal, porque a saúde está doente na cidade, não por culpa apenas da atual gestão, mas pelo longo dos últimos anos, inclusive das gestões anteriores, que sucatearam o sistema de saúde em Ponta Grossa. Você reabriria o pronto-socorro municipal? Nós já conquistamos um novo hospital. Nós já temos um novo hospital que vai resolver o problema de maneira adequada. Por quê, Marielle? Porque o hospital é responsabilidade do Estado, os leitos. O custo disso cabe ao Estado. Eu preciso cuidar da atenção básica das UPAs e que o povo tenha o atendimento desde a unidade básica de saúde até a cirurgia mais complexa que ele possa necessitar. Então, essa discussão do pronto-socorro é uma falácia. É uma discussão que quem entende de saúde, de gestão e de orçamento, sabe que estão enganando as pessoas. Mesmo o pronto-socorro, quando funcionava, tinha muitos problemas. Mas, lógico, ele tinha uma porta aberta que dava um alento de esperança às pessoas. Mas nós tínhamos apenas a UPA de Santa Paula para funcionar, as unidades básicas de saúde não tinham médico, não tinham remédio, não tinham consulta, não tem especialista, e é um caos. Quando ia ao pronto-socorro, tinha que transferir para os outros hospitais. Precisava de uma referência em cardiologia, tinha que mandar para o Bom Jesus. Precisava de referência em oncologia, tinha que mandar para a Santa Casa. Precisava de uma referência outra, tinha que mandar para o regional. O sistema de saúde é complexo e a tua pergunta é muito importante. O orçamento da saúde para 2025 tem a previsão de 331 milhões de reais. Um hospital municipal custa cerca de 80, 90 milhões de reais por ano, ou seja, 1/3, 1/4 de todo o dinheiro da saúde.
Com isso você criaria um caos, não pagaria salário dos servidores, sem contar a obra e os equipamentos. É por isso que o problema do hospital eu já resolvi. Está autorizado a construção do novo hospital com 239 novos leitos. Lá tem pronto-socorro também. Lá tem 60 leitos de UTI, 20 leitos neonatais. Lá tem atendimento específico para gestantes, gestação de alto risco e todas as outras complexidades que a nossa cidade necessita. E o melhor de tudo, com o know-how e a capacidade de atendimento da universidade. O hospital universitário tenha no seu atendimento os professores dos médicos, os doutores mais capacitados. E com essa nova ala, com essa nova torre, com o novo hospital, nós vamos ter a oportunidade de ampliar o atendimento em outras referências dos pacientes que estão indo para fora de Ponta Grossa. Mas esse outro hospital que você fala, ele vai ser específico para a cidade de Ponta Grossa ou vai ter de região também? O novo hospital vai colocar os leitos na central de leitos, mas o cálculo que foi feito foi para resolver o problema pelos próximos 30 anos em Ponta Grossa. Não faltará leito em Ponta Grossa. Esse é um cálculo técnico. A ONU estima quanto de leito tem que ter por habitante, por cada 100 mil habitantes. Com a abertura dos 239 novos leitos, nós passaremos de déficit em vagas de leitos para superávit. Teremos mais leitos do que o recomendado. Não faltará leito para a população de Ponta Grossa. E esse hospital levaria, em média, quanto tempo para ficar pronto e começar a atender? Tem previsão de começar esse ano já as obras, está no processo licitatório que é burocrático da reitoria, já está assinada a pactuação com o Estado, ou seja, o Ministério da Saúde, para autorizar a obra, recebeu antes um documento da Secretaria de Estado de Saúde dizendo que aceita a obra e que aceita fazer o custeio, que vai ser em parceria com o governo federal. Então tem a previsão para começar esse ano, que é a burocracia, quem toca isso, a gestão, é o competente reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Outras obras nós já entregamos lá, já tem 20 leitos novos funcionando que eu levei até o hospital universitário, que está atendendo a população. A previsão é final de 2026. Claro que pode ser um pouco mais ou um pouco menos, é a maior obra de saúde da história de Ponta Grossa para resolver o problema macro, o problema da alta complexidade, média e alta complexidade, que é o caso do hospital. E o custeio dele seria mantido com recursos federais e estaduais, isso? Entra a verba municipal também? Não. Essa é a melhor pergunta que você me fez. Quando você vai fazer a gestão da cidade, você tem que ter preocupação de se comprometer com aquilo que você pode entregar e entregar um serviço de qualidade. Quando a prefeita fechou o pronto-socorro, na verdade ela fechou o Amadeu Pupi. Quem fechou o pronto-socorro, que era ao lado do Amadeu Pupi, foi o Marcelo Rangel, que não era prefeito. Ele fechou o pronto-socorro, que era ao lado do Amadeu Pupi, e o próprio pronto-socorro não era porta aberta. Tinha o Amadeu Pupi, que era o hospital, e do lado tinha o pronto-socorro. O Marcelo fechou o pronto-socorro, a prefeita fechou o hospital Amadeu Pupi. O custeio é o mais importante, até mais do que a obra e do que os equipamentos, que é uma vez só. E o custeio, a responsabilidade é do governo do estado. A lei diz que hospital e vaga do hospital, quem tem que manter é o estado. E o estado está devendo para Ponta Grossa, porque hoje está faltando leito, estão mandando gente para fora. Com o novo hospital, e o governador aceitou isso, e eu o parabenizo, a meu pedido, fui eu que tratei com a Secretaria de Estado da Saúde, eu tratei com o governador, inclusive na última conversa que tive com ele, a gente conversou por quase 30 minutos por telefone, e tratei com o Ministério da Saúde. O custeio é da Secretaria de Estado da Saúde. Porém, quando você abre novos serviços, você pode credenciá-los no Ministério da Saúde, e isso aumentaria o teto MAC, que é o repasse que o Ministério da Saúde faz para ajudar a manter os serviços do hospital. E em relação à parte da atenção básica, né, que fala-se muito até da responsabilidade do município na atenção básica, hoje as pessoas estão carentes também nessa área, porque tem pacientes aí levando em média 3, 4 meses para conseguir uma consulta numa unidade básica de saúde. Qual seria a sua solução apontada para isso? O sistema de saúde não é isolado. Você precisa resolver do início até o final. É por isso que você divide responsabilidades. Atenção básica com o município, prefeito. Atenção especializada com o Estado. E a gerência de tudo isso, o Ministério da Saúde, com as regras e as leis. E com o recurso também.
Por que está um problema na atenção básica em Ponta Grossa? Porque o município quis atender coisas que não competiam, não planejou, não organizou, não fez boas contratações, não conseguiu contratar médico a tempo, criou um caos. Nós temos uma situação que nós vamos resolver porque eu vou ampliar o Programa Saúde da Família com o Ministério da Saúde. O PSF, que é o Programa Saúde da Família, através da atenção básica, o Programa Saúde da Família, da atenção básica, ele é custeado pelo governo federal. Só que o governo federal tem exigências. Por exemplo, se um profissional da equipe não está na equipe, se a equipe está incompleta, ele não passa o recurso. Nós temos como ampliar esse serviço com mais médicos, com mais equipes do Programa Saúde da Família, mais agentes comunitários de saúde, mais enfermeiras, mais técnicos de enfermagem, mais agentes de endemias. Nós conseguimos ampliar o programa e a atenção sem aumentar o custo de Ponta Grossa. Se você organizar e tiver planejamento, o Ministério da Saúde repassa. Hoje está passando cerca de 38 milhões de reais. Nós podemos chegar perto de 70 milhões de reais ampliando o serviço e melhorando a qualidade. Até um dado importante. Hoje, 60% das pessoas que vão até a UPA não precisariam ir até a UPA. Elas poderiam ser atendidas na unidade básica de saúde. O custo da UPA é 3 vezes mais do que da unidade de saúde por paciente, o custo unitário. E por que as pessoas não vão na unidade de saúde? Pelos problemas que você relatou. Elas acabam indo na UPA, em que pese demore, elas fiquem no corredor, seja um absurdo o atendimento, precário. Tem a questão do horário também, né? Muitas pessoas, por exemplo, trabalham, precisam do atendimento, as unidades de saúde funcionam só até às 5 da tarde. Teve promessa até aí de ampliação de unidade de saúde, mas isso não aconteceu. E aí muitos acabam procurando a UPA sem a necessidade também, né? É importante citar isso. Importante citar, e eu preciso fazer com que as pessoas voltem a acreditar no Sistema Único de Saúde em Ponta Grossa. Isso depende da competência do gestor que nós vamos resolver. Eu vou ampliar o Programa Saúde da Família, nós vamos ampliar a quantidade de médicos atendendo. Não vai precisar de 20 dias, de 1 mês, de 2 meses, 3 meses para ter uma consulta. Vai ter o médico lá, vai ter o remédio lá. E esses médicos vêm da onde? Porque você sabe que existe uma dificuldade grande em contratação de médicos. Eu sei que tem, inclusive você, né, pleiteou aí a vinda de médicos através do Mais Médicos para Ponta Grossa, né, conseguiu fazer com que a cidade tivesse um número maior de médicos, mas quando a gente fala em contratação de médicos pelo município, você sabe que tem uma grande dificuldade, e é de todos os gestores. Eu já fiz sem ser prefeito. Ponta Grossa foi a cidade mais contemplada do Paraná na vinda de médicos, dos mais médicos. Médicos brasileiros formados aqui no Brasil. Hoje nós temos 68 médicos atendendo pelo programa Mais Médico nas unidades básicas de saúde. Falta planejamento, falta coragem, falta organização. Nós chegamos num período que põe secretário, coloca secretário, prefeita vira secretário, sai de secretária. Uma bagunça. Não dá para aceitar que seja dessa maneira. Nós vamos conseguir trazer os profissionais necessários. Nós estamos formando bons profissionais aqui em Ponta Grossa, no curso de medicina da Universidade Estadual de Ponta Grossa. E o médico, Maré, quando você diz que tem dificuldade, não é só a questão salarial. O médico quer ir na unidade de saúde e que tenha internet para ele poder colocar os dados do paciente. Ele quer que tenha remédio, ele quer fazer um encaminhamento e que esse encaminhamento para o exame ou para o especialista aconteça. Muitos médicos não querem trabalhar pela falta de estrutura, porque eles estão lidando com vidas, são responsáveis. A culpa não é dos profissionais e não é só salarial. Eu sei como fazer, eu sei da preocupação em relação a isso. E é um problema que nós vamos resolver como um todo. Quando eu digo para você que nós já resolvemos o problema do hospital, nós ainda não resolvemos o problema da regionalização. Por isso que eu proponho criar 2 novas UPAs, a UPA de Oficinas e a UPA do Jardim Carvalho. Com a UPA do Santa Paula e a UPA de Varanas, eu vou estar em todos os cantos da cidade. Nós vamos criar o CAPS 24 horas. O CAPS 24 horas é para atender uma demanda hoje que está reprimida, gravíssima, da saúde mental na nossa cidade, o que agrava o problema. O próprio Estado não recebe o paciente, não tem o primeiro diagnóstico, e o município, na urgência e na emergência, pode atender, para fazer o encaminhamento ao Estado. Você me perguntou quando que o hospital fica pronto. Final de 26. Significa que o próximo prefeito tem que trabalhar 2 anos ainda sem ter um novo hospital. Como resolver isso? Eu mesmo estou me provocando aqui. Até o hospital ficar pronto, a maneira mais eficiente de abrir porta dos hospitais para a população não é prometendo construir hospital nos fundos de lugar nenhum,
de pegar uma estrutura que é tombada, como uma das candidatas propõe, de trazer equipamento. Hoje, para você equipar um hospital é 2 ou 3 vezes mais caro do que construir um hospital. Tirar funcionário das UPAs, das unidades de saúde, não se sustenta. O que nós vamos fazer? Contratar emergencialmente, já a partir do 1º ano, os hospitais de filantropia que estão prontos, com os leitos prontos. Nós temos o Bom Jesus, nós temos a Santa Casa, nós temos o São Camilo, que tem referência no atendimento e que a prefeitura poderá estabelecer uma parceria aí pelo município para a gente retirar a gravidade hoje da fila tão alongada para cirurgias eletivas e para situações emergenciais. Quem você acha que é o maior culpado hoje pela saúde pública estar nessa situação hoje em Ponta Grossa tão caótica? De maneira muito honesta, Marelle, ao longo de muitos anos a gente teve jeitinhos sendo colocados. Nunca se planejou a saúde através da responsabilidade da gestão básica, que é o que o Ministério da Saúde coloca e os especialistas da área colocam. Eles dizem assim, para funcionar o sistema de saúde, você começa lá na ponta, fazendo com que a agente comunitária de saúde consiga atender um número adequado de pessoas e tenha as informações sobre aquela área que ela atua. É ruim falar de culpados específicos. O que eu posso dizer é que os meus 3 principais concorrentes já estiveram na prefeitura. Uma teve com o pai sendo prefeito e os outros 2 estão governando a cidade. E até fevereiro estavam juntinho. E agora estão separados. Eu sou o único que não estive lá ainda. Estou pedindo uma oportunidade, porque eu sei fazer diferente e a gente vai fazer diferente. Saindo agora desse tema da saúde, falando de um tema que é importante para a cidade também, que é a questão do transporte coletivo, né? Fala-se muito em quebra de monopólio, em novo sistema. Nós tivemos aí um modelo do transporte coletivo, o atual contrato vencendo em junho de 2023, mas a atual gestão não fez, né, a nova licitação, prorrogou com a VCG. A questão aqui não é a VCG, né, mas o modelo em si de transporte coletivo, que a gente nota que já não se sustenta mais na cidade de Ponta Grossa, né? E pelo jeito vai ficar para a próxima gestão a questão da licitação do transporte. Qual é o modelo que você propõe? O transporte vem trazendo novos desafios a cada ano com as novas tecnologias que vieram, né? Por exemplo, os aplicativos. Com essa situação, Ponta Grossa, que tem um sistema de transporte que é integrado, pune a pessoa mais humilde. Porque a pessoa que mora mais longe, hoje, ela paga o mesmo preço da passagem da pessoa que mora mais perto, teoricamente poderia pagar uma passagem menor. Quando a pessoa que mora mais perto hoje tem a vantagem de pegar um aplicativo, o custo técnico da tarifa aumenta, porque você faz o índice de passageiro por quilômetro para fazer o cálculo do sistema de transporte. O que nós pretendemos fazer? Aquilo que eu defendo desde a época do movimento estudantil. O poder público tem que assumir mais responsabilidade sobre o transporte e não deixar nas costas do trabalhador e do empresário. Antes, me atacavam. Hoje estão fazendo aquilo que eu propunha. Subsídio do transporte. Não é a única solução. Você é favorável a isso? Sou favorável e vou ampliar. Não estou prometendo tarifa zero porque é inexequível nesse momento. Eu não tenho orçamento. Mas eu vou diminuir o preço da passagem para R$3, com subsídio. Só que a diferença minha é que o meu novo modelo de contrato vai ser transparente. Nós vamos controlar o sistema de bilhetagem que há tanto tempo prejudica a cidade de Ponta Grossa. Porque não é possível que a empresa que preste o serviço controle tudo. A prefeita até agora se comprometeu e assumiu essa responsabilidade há pouco tempo, mas o contrato está acabando. Um contrato que já deveria de ter sido encerrado há bastante tempo. Todo mundo sabia o dia e a hora que ia acabar. Já acabou, na verdade, né? Ele foi prorrogado. Prorrogado, então ele está em vigor com a prorrogação. Já era para ter acabado, né? E aconteceu, eu acho que é o modelo desse time político. Porque o Sandro, no pedágio, fez a mesma coisa. Sabia o dia e a hora que ia acabar, não teve competência para fazer um modelo adequado, transparente, mais barato, prometeu e não fez. O transporte, mesma coisa aqui. Todo mundo sabia o dia e a hora que ele ia se encerrar. E não conseguiram fazer um contrato que fosse a contento, em que pese, acho correta a decisão da prefeita de subsidiar o transporte, e ela conseguiu diminuir o preço da tarifa para as pessoas, porque o custo técnico da tarifa é um custo elevado e, na minha opinião, porque tem muita coisa errada por trás disso. O que fazer? Primeiro, um modelo de contrato sustentável, transparente, que as pessoas conheçam, e a inclusão de algumas obras que são de extrema importância para diminuir
a dificuldade da vida das pessoas que precisam do ônibus. A construção de 5 terminais, que a gente chama aqui carinhosamente de 5 mini terminais, parecido com o modelo de Curitiba com os tubos. Vamos pegar um exemplo concreto para as pessoas entenderem. Um cidadão sai hoje ali do Jardim Carvalho e ele precisa ir lá para a UPA de Santa Paula. Ele tem que sair da Monteiro Lobato, sair do Jardim Carvalho, pegar o ônibus, ir até o centro da cidade, para pegar o ônibus da Nova Rússia, para ir no terminal da Nova Rússia, para pegar o ônibus do Santa Paula no terminal da Nova Rússia e ir para a UPA, ou pegar ali no centro. Ele faz um zigue-zague que custa mais caro, que deixa lotado e que o cara perde tempo na vida dele. Com esses mini terminais, nós vamos fazer a integração do transporte ser mais efetiva. O terminal da Nova Rússia, de Uvaranas e de Oficinas, à época, resolveram o problema da integração, mas a cidade cresceu, a cidade expandiu muito. A cidade está lá na ponta do Gralha Azul, a cidade está lá na ponta do Costa Rica, a cidade está lá na outra ponta, em Oficinas, e nós precisamos integrar. Esses 5 mini terminais, os ônibus passarão por ali, a pessoa poderá, nesse tubo, nesse mini terminal, pegar outro ônibus e não precisar vir para o terminal do centro, ou não precisar do terminal do Uvaranas, ou não precisar do terminal da Nova Rússia ou de Oficinas. Ela poderá ir de uma vila para outra, acessar um serviço. Por exemplo, a prefeitura fica na Ronda. A prefeitura, uma pessoa que precisa ir para a prefeitura, por exemplo, e mora no Cristo Rei. Qual ônibus que ela pega? Como que ela faz para passar em frente à prefeitura? Ou uma pessoa que mora lá no Costa Rica. Nós conseguiremos fazer integrações importantes dos 5 mini terminais que vai diminuir a necessidade da pessoa ficar mais tempo no ônibus. Além disso, nós vamos criar faixas específicas para os carros de transporte, não só ônibus, carro de aplicativo, táxi, ambulância, ônibus do transporte coletivo, sistema de inteligência entre os semáforos, não só sincronização. Existe sistema de inteligência que prioriza a abertura do semáforo para veículos de emergência, para ônibus do transporte coletivo. Vai ser bom andar de ônibus, vai ser mais rápido, não vai estar lotado. A gente vai melhorar muito esse atendimento. Só fazer uma observação aqui num ponto que você acabou citando aí no meio da tua fala, você falou dos pedágios, né? Claro que é uma questão que a gente não está tratando aqui no município, mas pega todas as regiões. Você falou da responsabilidade do secretário Sandro Alex, né? Em relação aos pedágios, mas a gente tem que sempre lembrar, né, Léo, que esse modelo ele foi construído junto com o governo federal, o Renan Filho, né, o ministro dos Transportes, o Sandro Alex, o governador Ratinho Júnior e o Lula, porque ele aceitou esse modelo, o presidente Lula, prometeu os R$5 do pedágio, não cumpriu, né? Fez uma promessa gigantesca para o Paraná, dizendo que iria fazer um pedágio que não passaria de 5 e não cumpriu. Eu falo isso porque você, claro, você tem as tuas opiniões, né? Mas eu não sei até que ponto você concorda com isso, porque afinal de contas o Lula mentiu, né? Ele prometeu que o pedágio ia custar R$5 e não custa. Bom, quando você entrevistar o Lula, se pergunta para ele mas que é que você falou eu não do governo do prometi estado, e não concordo. Mas só para eu concluir. O Lula tem culpa também. A pergunta fez, ainda bem, não é o mesmo. Não, sim, ele teve alterações ao modelo. Isso, não é o mesmo. A proposta apresentada do pedágio para o governo federal anteriormente era uma proposta que colocava uma cobrança maior, menos obras e garantias menores. Em que pese eu também não concordo com esse modelo, e assim, Marely, esse é o grande diferencial meu. Dia desses nós votamos a reforma tributária e tinha um destaque que o Lula defendia e eu votei contra. Que o meu compromisso não é com partido ou com pessoas. Sim, mas qual que é a tua opinião sobre ele ter dito para o Paraná que a tarifa não ia passar de R$5 e agora a tarifa está custando quase o mesmo valor do... Eu acho que ele teve humildade, porque quando ele disse isso, era um modelo de R$5 e falaram, presidente, é possível ser R$5, só que não tem nenhuma obra. Ah, mas ele já não sabia disso antes? Não, o modelo de R$5 era, é possível, me comprometo com R$5 e as obras eu vou fazer com o governo federal. Ele ia fazer essas obras. Depois, na estruturação do pedágio, essa informação passada, de que, olha, eu vou ser injusto e vou prejudicar o Paraná. Por isso, recuou. Claro, tem que perguntar para o responsável, mas acho que correto ter humildade de reconhecer isso e tocar tecnicamente. Não concordo nem com o modelo atual, mas o anterior era muito pior e foi construído pelo governo do estado. Foi colocando mais praças de pedágio nas estradas estaduais, o que eu acho uma vergonha.
Nós tivemos recentemente um projeto aprovado no governo do estado envolvendo privatização da gestão das escolas, né? Inclusive foi um projeto muito polêmico, nós tivemos greve dos professores, aqui em Ponta Grossa tivemos uma professora até afastada da direção do Colégio Instituto por conta da participação na greve. E só que esse assunto, embora ele tenha acontecido no estado, ele acabou gerando um temor, né, aqui também nas escolas municipais, de um medo de que isso possa acontecer. Eu gostaria que você falasse sobre isso também, a tua opinião sobre essa privatização da gestão das escolas e qual que é o modelo que você implantaria hoje para melhorar a educação em Ponta Grossa. Eu sou o único candidato que não assinou o compromisso que privatiza as escolas. Quando a gente está defendendo o serviço público, o que a gente tem que fazer é lutar para melhorar. Quando você tem ineficiência, você pode estabelecer parcerias, você pode estabelecer parcerias público-privadas para resolver o problema. Por exemplo, um pátio para colocar os veículos apreendidos. Acho que uma parceria público-privada cabe bem. Eles têm uma agilidade maior, conseguem fazer o leilão, o cuidado maior, é eficiente. Quando você vai fazer uma parceria para a limpeza da cidade, acho correto. A prefeitura não tem a capacidade de coordenar toda a coleta seletiva, a coleta de lixo da cidade. A parceria, se for um contrato transparente, honesto, bem feito, com serviço de qualidade. Agora, colocar uma empresa para lucrar em saúde e educação, eu acho isso muito equivocado. A gente tem que prezar pela qualidade do serviço. E quando a gente coloca isso como proposta, quando os candidatos colocam, eles estão reconhecendo a sua própria ineficiência de fazer gestão. Eu vou conseguir, junto com os professores, com as merendeiras, com as zeladoras, com a equipe administrativa, uma educação de qualidade de verdade, não de propaganda, com contraturno de verdade, não de propaganda, com respeito aos servidores de verdade, não com propaganda e sem privatização. Eu não concordo com isso, Marélio, porque primeiro é reconhecer a própria ineficiência. Segundo, é colocar o interesse privado de um terceiro acima da capacidade e do interesse de educar uma criança. Nós não vamos aceitar isso. Inclusive, eu repito, eu sou o único que não assinou a carta compromisso, que em que pese essa carta compromisso tenha coisas positivas, eu ressalto aqui muitas coisas boas, os candidatos assumiram um compromisso com a terceirização, a privatização das escolas, criando vouchers para levar a criança para colégio privado, ou seja, segmentando, separando, destruindo a educação pública. Isso eu não posso aceitar. Na questão da educação aqui em Ponta Grossa, a gente percebe uma grande dificuldade quando as pessoas procuram vagas, né, principalmente nos CMEs. Isso acaba afetando também o mercado de trabalho, porque às vezes o pai, a mãe não tem onde deixar a criança, né, para que consiga exercer a sua atividade profissional. A gente tem escutado aí várias propostas para essa área, e inclusive o atual governo chegou a prometer que chegaria a praticamente 100% de vagas nas escolas e isso não aconteceu. Nesse sentido, qual é o planejamento que vocês têm para que todas as crianças, né, tenham acesso ao ensino nos CMEs? Não só CMEs, né, escolas. Mas principalmente o CMEI. Porque principalmente o CMEI, né? A gente tem problema de 0 a 3 anos. A prefeitura fez uma manobra que não é ilegal, mas a prefeitura diminuiu a idade para acesso no ensino fundamental nas escolas para tirar crianças do CMEI antes e aumentar o número de vagas. Mas isso trouxe um pouco de sobrecarga para as escolas. Simples de responder, Marélio. Priorizar a infraestrutura. Os lugares onde é preciso ampliar, Ponta Grossa está crescendo e eu tenho o apoio do governo federal. No Ministério da Educação, inclusive já incluí obras, sendo deputado, já entreguei CMEIs que eu trouxe recursos, ajudei a prefeitura, como, por exemplo, o CMEI, que leva o nome do meu irmão, que é lá na vila onde eu moro, hoje está atendendo mais de 70 crianças. Hoje eu encontrei até uma mãe, justamente hoje, que trabalha lá no CIEMACO, me dizendo, olha, eu estou muito feliz, a minha filha está encantada. O bom trabalho que os professores fazem, em que pese precise de estrutura. A estrutura é contratação de gente e ampliação nos lugares onde há necessidade. Nas vilas onde você tem um número muito grande de crianças que a biblioteca virou sala de aula, a sala de recuperação virou sala de aula e os outros espaços viraram salas de aula. Vou dar um exemplo, eu gosto de dar exemplo concreto porque eu conheço a realidade. Você sobe lá no Lagoa Dourada, lá no Costa Rica. A escola não comporta mais, é preciso uma ampliação. Uma nova escola, uma ampliação de maneira urgente, porque os professores e a estrutura física estão
assoberbados, está insuficiente. Então, essa ampliação, esse cuidado na Secretaria de Educação, parceria com o Ministério da Educação, ampliação do ICMEIs, para a gente resolver esse problema que é crucial. Acho que foi o ano de certeza, o ano de 98 foi o último ano que nós tivemos uma atualização dos valores venais, ou pelo menos uma atualização mais genérica aí dos imóveis de Ponta Grossa. Quando a gente está falando aqui especificamente para o pessoal entender de IPTU, né? Há quem defenda que existe injustiça fiscal. O atual governo tentou passar na Câmara dos Vereadores um projeto que iria, segundo a Prefeitura, estabelecer essa justiça fiscal, mas teve protesto, teve vereador que mudou de voto e o projeto não passou. Você pretende mexer nos valores venais dos imóveis, ou seja, isso pode acarretar um aumento de IPTU para a população de Ponta Grossa? Eu sou contra o aumento de impostos, sou favorável à justiça. Quando você faz atualização, não é justo que uma casa que deveria pagar 10 mil reais esteja pagando 500 reais, não é justo que uma casa simples, pobre, que está pagando 2 mil reais, poderia pagar menos. Sou contra e não vou aumentar os impostos, só que jamais vou deixar acontecer injustiça. As ações necessárias. Ponta Grossa não é mais uma cidade de coronel. Ponta Grossa não é uma cidade que um grupo pequeno de pessoas vai mandar nela. A gente vai fazer o que for necessário, sem aumentar os impostos. Em relação ao combate à corrupção, nós tivemos aqui em Ponta Grossa, na gestão anterior, né, vários escândalos envolvendo corrupção, tivemos corrupção envolvendo o Star Digital, Prolar, algumas denúncias envolvendo também a antiga TV Educativa. Quando eu digo antiga TV Educativa, porque ela era sobre a gestão da prefeitura, hoje ela está com a UEPG, né? Aí é uma outra história. Mercado da Família. Mercado da Família. E nós notamos assim que justamente esses órgãos, exceto o Mercado da Família, justamente esses órgãos que tiveram denúncias e escândalo, e GAECO e corrupção foram fechados, né? Eu gostaria que você falasse sobre isso também, porque nós temos hoje na cidade a mesma empresa que tem os seus diretores investigados por corrupção, ela opera um STAR, por exemplo, que é a Cidatec. O que você vai fazer para combater esse tipo de situação, manter, porque, por exemplo, a prefeitura mantém uma empresa que tem seus diretores investigados, né? Não só o diretor da empresa, né? Tem até radialista que fez programa de rádio com tornozeleira, né? Então, assim, são situações assim que envergonham a cidade, né? Marielle, meu tio não vai trabalhar comigo, nem no gabinete, nem em lugar nenhum. Eu não tenho acordo com ninguém. E o primeiro ato como prefeito que eu vou fazer vai ser uma varredura na prefeitura. Nós vamos fazer uma auditoria sem perseguição, sem ataque, de maneira muito transparente, dialogando, com o apoio dos servidores, os servidores concursados que são competentes, que nos ajudam, mas nós queremos saber a radiografia da cidade, a radiografia da prefeitura. Nós estamos falando de um orçamento de 1,5 bilhão de reais, que logo vai ser 2 bilhões. Nós estamos falando de uma prefeitura que tem quase 10 mil funcionários. Então, o primeiro ato para responder isso, sem perseguição, sem citar casos específicos, nós não vamos aceitar nenhum tipo de situação que não esteja de acordo com a legislação, que seja transparente, que respeite as pessoas. E o primeiro ato como prefeito que eu vou assinar é essa auditoria. Em relação à estrutura atual da prefeitura, quando eu falo de secretarias e fundações, você pretende fazer algum tipo de mudança ou readequação? Nosso plano de governo vai atender aquilo que a gente está propondo, que a gente está se comprometendo com os serviços. O que eu posso assumir de compromisso é que nós não vamos aumentar o número de cargos comissionados, inclusive temos a pretensão de diminuir o número de cargos comissionados, mas não vamos criminalizar a política. Vamos ter um número suficiente para fazer e entregar o serviço adequado. Diminuir em quanto por cento? Essas ações dependem de algumas decisões. Por exemplo, eu quero federalizar o aeroporto, entregar para o governo federal para ele poder fazer as obras, ampliar e melhorar o atendimento para ser um aeroporto federal aqui na cidade. Isso me possibilita diminuir, por exemplo, cargos que não precisam ser realocados para outros lugares, aquelas funções. Então isso depende dessa estrutura e das ações que nós estamos tomando. Decidimos que é importante criar a Secretaria Municipal da Mulher e criar a Secretaria Municipal da Criança e do Idoso. Essas secretarias, nós não vamos criar cargos novos. Dentro de um remanejamento, nós vamos conseguir atender uma demanda para concentrar serviços e atender questões que são fundamentais e que hoje ficam aquém desse atendimento. Um atendimento especial mesmo. Aquela mãe que precisa de um psicólogo, aquela mãe que precisa de uma ajuda para buscar a vaga na creche, que não sabe a quem recorrer. Os serviços que nós queremos voltar dos clubes de mães nos bairros da cidade, a volta de cursos profissionalizantes, ações que podem ser feitas.
E a Secretaria da Criança e do Idoso são duas áreas que eu atuo muito. Eu fui presidente da Comissão do Idoso em Brasília. E é impressionante o quanto as nossas crianças e os nossos idosos estão escondidos dentro dos seus problemas. Parecem invisíveis. Você não sabe quantos milhares de idosos em Ponta Grossa são agredidos. Não tem oportunidade, não tem o local adequado. Serviços que o governo federal disponibiliza, que o governo estadual disponibiliza, que a prefeitura disponibiliza e eles nem sabem que tem direito. A ideia da secretaria é ter um grupo de trabalhadores, de profissionais na prefeitura que organizem esses serviços para atender o interesse da população, dessa população. Agora, com um compromisso aqui de que nós não vamos criar nenhum tipo de cargo a mais, tudo com remanejamento. Você não pensa na possibilidade de reaproveitar, por exemplo, servidores de carreira em cargos de chefia, até para diminuir esses cargos em comissão? Claro, em muitos cargos de chefia e outras ações que nós queremos fazer. Eu tenho, por exemplo, como proposta, uma ideia de melhorar o atendimento na unidade básica de saúde, fortalecendo o enfermeiro que hoje já é o chefe do posto de saúde, da unidade de saúde, mas ele tem que pegar o carro dele e ir lá no almoxarifado quando ele pede um produto para colocar na unidade de saúde ou quando quebra uma lâmpada. Existem, inclusive, mudanças na lei de licitações em Brasília que permitem uma autonomia e que permitem uma facilidade para resolver problemas pontuais. E para isso eu vou usar muito os servidores concursados em cargos de chefia em lugares estratégicos, assim como eu vou ter minha equipe. Aqui vai ter um modelo de gestão do Aliel que é diferente do modelo atual e que nós vamos implementar o plano que vai ganhar a eleição, que é o nosso compromisso. Em relação a gastos de campanha, Aliel, claro, é natural, hoje, por exemplo, em Ponta Grossa, nós temos aí todos os candidatos utilizando fundo partidário, fundo eleitoral. A discussão não é sobre ser a favor ou contra fundo eleitoral, até porque a gente já discutiu isso em outras entrevistas, né? Mas, inclusive, os seus concorrentes sempre o atacam dizendo que o senhor é o que mais gasta dinheiro com fundo eleitoral. Esse ano você vai gastar menos na campanha? Bom, se eles falam isso, eles são mentirosos e eu não estou envolvido em nenhum escândalo, como eles estão ou estiveram. Eu não estou sendo acusado de enriquecimento ilícito e de um monte de problema que eles estão. Campanha limpa, transparente, e isso não é verdade. O meu partido, o Partido Verde, eu tenho muito orgulho do trabalho que nós estamos fazendo e sempre defendi isso para não ter amarra na prefeitura. O dinheiro do povo e da prefeitura tem que ser usado para fazer os serviços que a cidade precisa, não para fazer os acordos que historicamente a nossa cidade tem. Você pretende fazer uma campanha aí mais enxuta, então vai gastar quanto para fazer a tua campanha? A campanha é enxuta, nós estamos falando de uma cidade de quase 400 mil habitantes. Para mim conseguir levar um jornalzinho na casa de cada pessoa, contar um pouquinho, e olha que diferente dos meus adversários, que são da rádio, da televisão, de famílias de políticos, eles sim estão usando concessão pública há anos para fazer politicagem, para mentir para as pessoas. Eu não, eu moro no mesmo bairro, até hoje. Eu vim no movimento estudantil. Respondendo a tua pergunta com um contraponto, eu sou o único candidato que estudou escola municipal e escola estadual. Eu sou o único candidato que morou em rua de terra. Eu sou o único candidato que pegou ônibus para poder trabalhar. Eu conheço a realidade dos problemas que as pessoas têm. Eu não criminalizo a política. Em relação ao custo da campanha, não sei ainda, pois a gente está buscando apoio do partido para vir e tentar fazer o máximo possível. Não, eu estava me referindo ao fundo eleitoral específico. Nós, né? Mas mesmo ao fundo, a gente não sabe ainda tudo. A gente está buscando mais porque eu quero levar a minha mensagem para as pessoas. O secretário Sandro Alex tem feito, irmão do Marcelo Rangel, tem feito ataques também ao senhor em relação a uma discussão que a gente já fez também no passado aí sobre aquele famoso orçamento secreto, né, que foi durante a gestão do Bolsonaro, alegando que o senhor teria recebido um valor absurdo e dizendo que ele não recebeu. Eu gostaria também de aproveitar esse espaço aqui da entrevista para que o senhor também respondesse essa situação. Já que ele tem rádio, né, e o senhor não tem. Um dia no debate, um candidato, que não era eu, chamou o Marcelo de Pinóquio, fazendo referência àquele personagem que mente e o nariz cresce. Acho que é por isso que eles gostam de fazer bastante plástica, né? Eu vi que agora são os irmãos Pinóquio. Eu fico triste do Sandro, que eu tenho muito respeito, foi eleito deputado comigo. Em alguns pontos trabalhamos em conjunto pela cidade, mas que ele se submeta a esse tipo de situação para comentar esse tipo de coisa. Ele não chegou a citar meu nome, porque ele não tem coragem, sabem que eu desminto. Mas é importante comentar sobre isso. Primeiro, que se fosse secreto, não saberia. É ou não é secreto? Segundo, que eu tenho muito orgulho de ser o deputado que mais recursos trouxe para Ponta Grossa, porque os recursos que eu trouxe foi recurso para fazer a unidade de saúde Abrão Federman, foi o recurso que nós construímos 20 leitos ali no hospital universitário,
Foi o recurso que eu mandei para a prefeita, que era aliada deles e não minha aliada, para comprar remédio, para poder ter ambulância, para cuidar das pessoas. O dinheiro não passa pelo deputado, eu só indico. Eu indico lá e digo o que eu quero e eles fazem. Quem presta contas é ele. Agora, o Sandro também teve bastante, só que ele não mandou para Ponta Grossa. Ele mandou para outros lugares. E aí ele faz aquele discurso que não é verdadeiro. O senhor tem dito, né, que de todos os candidatos, caso seja eleito, é o único que ainda não passou pela Prefeitura de Ponta Grossa, faz a referência por, claro, não ter sido prefeito. Por um outro lado, a Mabel também não passou, mas tem o pai, né, que foi prefeito de Ponta Grossa muitos anos atrás. Por um outro lado, o senhor tem aí um grande grupo do PT envolvido na sua campanha, que é o caso, por exemplo, do ex-prefeito Péricles. Qual vai ser a participação do Péricles, por exemplo, numa futura gestão sua? Bom, primeiro não mistura as coisas. Quando o Péricles foi prefeito, eu tinha 10 anos de idade. Nem conhecia ele. Sim, mas depois, politicamente, vocês sempre foram muito próximos, né? E não tenho relação. Tenho muito orgulho dele, cara sério, tá com os direitos políticos em dia, não é candidato porque não tem vontade e conhece a cidade. E o que é importante, não só dele, coisas importantes que o Vosgrau fez, coisas importantes que a Associação Comercial nos indica, todos que tenham contribuições importantes, nós vamos ouvir. Coisas importantes que a prefeita está fazendo, eu vou dar continuidade. Coisas que eu não concordo, eu não vou dar continuidade. A referência que eu faço é que a candidata Mabel, com todo o respeito, a candidata Mabel, até a véspera da eleição, disse que não era candidata e era o pai. E ela está se tornando candidata só porque o pai não pôde. Então o pai não pôde ser candidato, a Mabel veio a ser candidata. Tem legitimidade, é deputada, tem a força, o trabalho dela, né? E é um direito, é a eleição. Como é meu direito fazer esse comentário de que, de fato, em relação aos grupos políticos que comandam a cidade, a vice dela foi secretária do pai dela, do mesma gestão, do mesmo grupo. E tem coisas boas do governo dele e coisas que a gente não aceita de jeito nenhum. Todos que tiveram oportunidade têm coisas boas e ruins. A gente não está para atacar e nem ser melhor do que o outro. Eu não digo que eu sou melhor, mas eu sou diferente deles. A minha diferença se dá pela minha origem, pelo meu trabalho, pelo que eu já fiz, pelo que eu pretendo fazer e que eu sei fazer. Eu já presidi a Câmara Municipal e eu sei que a cidade merece muito mais do que o que ela já teve até agora. Sobre a questão de cumprimento de mandato, até no debate da UEPG eu vi um contraponto ali seu junto com o candidato do Partido Novo, que é o Dr. Magno, né? Ele tem criticado, aliás, não só o senhor, como também a Mabel e o próprio Marcelo Rangel, em que pese está impugnado, mas é candidato, né? Ele tem dito que vocês tinham que cada um cumprir o seu mandato e não ser candidato a prefeito. Gostaria também que o senhor falasse sobre isso, porque afinal de contas o senhor foi eleito para ser deputado, né? E só vou ser prefeito se eu for eleito. Exatamente. Então também não é nem ele, nem você, são as pessoas que vão votar. Acontece que a eleição acontece no meio de uma com a outra. E a oportunidade, a escolha do partido se dá agora na montagem do grupo, não é o Aliel. Eu estou representando uma proposta, um programa. É um projeto para as pessoas terem o direito de escolher. Historicamente, a Ponta Grossa teve isso. Vários deputados. O Marcelo foi eleito prefeito no meio do mandato. O Péricles foi eleito prefeito no meio do mandato. O Joselito foi eleito prefeito no meio do mandato. E agora dizer que eu não posso pleitear o direito de disputar a cidade? Eu acho que se a democracia, se a lei permite, é meu direito. E eu tenho muito orgulho de ser candidato. Diga-se de passagem, não candidato, de ter uma proposta para a cidade. Um plano que não é de ideia, é um plano de governo. É estudado, é preparado, é vindo do bairro para o centro, é respeitando todo mundo. Quando nós colocamos o slogan Ponta Grossa em primeiro lugar, é para deixar as brigas de lado. É para deixar as confusão de quem que é padrinho de quem que está com quem que briga com quem. Não. Eu quero o governador, eu quero os deputados apoiando, a deputada apoiando, eu quero o governo federal. Claro que eu quero. É onde eu vou conseguir o dinheiro, o recurso para mim fazer as 3.000 casas. É onde eu vou conseguir federalizar o aeroporto. É onde eu vou conseguir fazer as ligações de bairro, como no Costa Rica, que precisa. A duplicação do contorno leste, a duplicação do Antônio Saad, o binário da Clipeu Neto no Santa Paula, os mini terminais para resolver o problema do transporte, a questão da saúde com as 2 novas UPAs, interligar um novo hospital que eu já conquistei. Então eu fico feliz, Maré, mas eu vejo que como prefeito eu posso contribuir muito com a minha cidade. Eu estou pedindo a oportunidade das pessoas de ter uma chance. Eu quero destacar aqui nos nossos últimos minutos 2 obras que ficaram no sonho aí da população de Ponta Grossa, que foram anunciadas. Começando pelo mercado municipal, o Mercadão, né, que foi anunciado em 2017 pelo então prefeito Marcelo Rangel, depois a sua sucessora, né, que era vice, hoje prefeita Elizabeth, também não concluiu.
E também esse governo anterior do Marcelo Rangel prometeu um centro de especialidades para a cidade, né, que seria um centro regional, na verdade, para atender aí as demandas dos médicos especialistas, né? Então eu queria que você falasse primeiro sobre o Mercadão, o que você pensa sobre isso, se você pretende entregar para a cidade de Ponta Grossa, caso seja eleito esse mercado municipal, se vai ser no mesmo local, né, porque agora já estão falando até de outros locais, e depois o centro de especialidades. É que na eleição, Marielle, os candidatos pegam pesquisa, eles ouvem ali na pesquisa o que as pessoas querem e vão falando sem planejamento, sem conhecimento, sem programação. Prometem, depois não cumprem. Só uma ressalva, o mercado municipal ele foi prometido enquanto ele era prefeito, né? Não foi só na campanha, ele chegou a ser anunciado, depois nós tivemos lá aquele prédio derrubado, né? Me permita ponderar. Pois não. O Marcelo prometeu o terminal de Santa Paula, ele não fez. O Marcelo prometeu o restaurante popular do Varanas, ele não fez. O Marcelo prometeu um centro de atenção ao idoso, ele não fez. O que ele fez foi fechar a unidade de saúde que atendia os idosos lá na Praça Getúlio Vargas. Prometeu ligações em lugares que ele não fez. Prometeu muita coisa que ele não fez, inclusive o Mercadão. É fácil vir aqui e prometer. Eu posso vir aqui e prometer um médico na casa de cada pessoa. Só que eu vou estar sendo desleal com as pessoas. Eu não posso aceitar isso. Eu tenho compromisso com a verdade. Difícil para mim comentar com quem esteve lá e não é uma coisa pontual. Se fosse uma coisa pontual do mercado, ele chegou a começar a obra, deu problema na empresa e eu não sei que confusão é aquela, mas ele chegou a começar. Para as outras coisas, ele mentiu. Ele mentiu, não é que ele prometeu. Tablet para as crianças. Eu lembro as criancinhas vindo dizer, eu vou ganhar um tablet do prefeito. Então são situações que nos entristecem. Tudo que eu estou me comprometendo, eu tenho certeza que é possível de fazer. No caso do mercado municipal, você pretende ter um projeto do mercado municipal para a cidade? Nós precisamos ter um mercado municipal, mas eu confesso que ainda nós não encontramos o lugar ideal. Porque é possível que o centro de saúde e de atenção à mulher, com algumas complexidades, fosse mais interessante a gente ter no terreno atual, onde o mercado não foi feito. Tendo a possibilidade de um outro local, ali continuaria sendo um local importante para fazer o mercado municipal. Ainda tem discussões, outros candidatos estão fazendo outras propostas. Ele é importante, eu só não quero cometer o erro, até porque o mercado municipal depende de parcerias. O mercado municipal não é para a prefeitura tocar sozinha, você tem que fazer licitações, você tem que fazer a entrega dos lugares, licitações. Então tudo isso tem que ser dialogado, não basta eu falar, vir aqui, dizer o que eu quero. Tem que ter um estudo, por exemplo, qual é o melhor local para que você faça a atração de clientes e que aquilo seja sustentável de lucro. Será que é lá no terreno do atual Mercadão? Eu não sei. Estrategicamente aquele local talvez não seja. Será que não dá para usar um espaço que a gente já tem próximo do Parque Ambiental, da Estação Saudade? Pode ser uma alternativa, porque você consegue fazer ali um núcleo de serviços importantes. Então, essa é uma situação que a gente vai tomar muito cuidado, mas eu quero dialogar. E eu vou chamar para esse diálogo a associação comercial, eu vou chamar os comerciantes próximos, eu quero chamar a feira do produtor, que tem um papel importante, eu trabalhei na feira, e todos os envolvidos. Tem coisa que você não toma decisão sozinho. E o centro de especialidades? Com as policlínicas e com o serviço ambulatorial que está sendo construído e o pronto-socorro Amadeu Pupi, tem um acerto do professor Miguel. O reitor, na verdade, tem muitos acertos. Ali está sendo feito um centro ambulatorial para especialidades de atendimento, que é responsabilidade do Estado. Como eu disse, eu vou fazer a parceria com os hospitais para atender a demanda de mais urgência, vamos fazer os encaminhamentos, fazer contratos específicos para aquilo que a gente não pode esperar, problema de oftalmologia, problema de ortopedia, que a gente pode fazer para diminuir a fila que está muito pressionada. Agora, eu vou ter um diálogo com o Estado para dividir as responsabilidades e com essas construções, ações que estão sendo feitas, vai dar para cumprir. Para encerrar a fala nesse aspecto, eu também consegui para Ponta Grossa um novo centro de reabilitação. Esse centro é para atender as crianças do espectro do autismo, os idosos que precisam de reabilitação, de fisioterapia. Vai ser lá no Hospital Universitário, já está autorizado. Isso não importa se o Léo vai ganhar ou não, só que eu estou fazendo do jeito certo. Eu fiz o Estado assinar a contratualização. Eu estou entregando nas mãos de quem tem competência para gerir. Eu não vou ter problema do custeio, que depois eu não consiga pagar o salário dos funcionários. Com responsabilidade do planejamento que a gente está fazendo. Eliel, tem alguma previsão da vinda do presidente Lula aqui para Ponta Grossa como reforço para a sua campanha?
Não. Não tem previsão. Então agora a gente encerra aqui esses 50 minutos da entrevista, Liel, e a gente vai colocar no cronômetro aqui 1 minuto para que você possa fazer as suas considerações finais. Tá valendo. Em que pese a conversa que muitas vezes seja ríspida, porque a gente tem que falar de alguns assuntos que dói para algumas pessoas, isso é o compromisso com as pessoas, com a cidade, compromisso com a verdade, porque a decisão de agora valerá por 4 anos. A decisão de agora é sobre a nossa casa, porque é aqui que a gente mora. Eu estou preparado, estou com pessoas competentes, sou ficha limpa, amo a nossa cidade e é por isso que eu quero ser prefeito. Quero pedir o seu apoio, que você acompanhe as nossas propostas e nos ajude. Eu sou o Aliel, meu número é 43. Eu agradeço ao candidato Aliel Machado do PV pela participação conosco. Quero lembrar então que todos os candidatos foram convidados a participar conosco aqui do blog da Marielle Martins. Já conversaram conosco, além do Aliel Machado, o Dr. Magnus Anelato, do Partido Novo, a professora Elizabeth Schmidt, do União Brasil. Nós vamos conversar na sequência também com a candidata Mabel Canto, do PSDB, e ressalto que o Marcelo Rangel, do PSD, foi convidado a participar, mas não quis dar entrevista ao blog da Marielle Martins pela segunda vez, mas o espaço, é claro, segue aberto. A qualquer momento você acompanha também mais informações a respeito das eleições 2024. Obrigada a todos que nos acompanharam. Acesse mariellemartins.com.br.